Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula da nossa disciplina de Metodologia Científica. Meu nome é João Areis e nós vamos dar aqui continuidade ao nosso conteúdo, tá? Essa disciplina que é voltada para o mestrado profissional PPGES. Bom, pessoal, nessa aula de hoje nós já estamos caminhando aí para o encerramento do conteúdo, tá? E essa aula, basicamente, nós vamos falar a respeito da dissertação, do modelo, né, a estrutura e a redação da dissertação do nosso programa de pós-graduação em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade, do nosso mestrado, tá? Bem, turma, essa, esse modelo aqui, na verdade, ele utiliza como base o modelo do projeto que vocês já desenvolveram, tá? Então, se vocês forem reparar aí, vocês vão aproveitar muita coisa, né, daquela estrutura que vocês já tinham elaborado lá no seu projeto. Então, conforme eu já havia falado para vocês lá no início do semestre, esse semestre nós mudamos o modelo do nosso projeto justamente para facilitar a vida de vocês quando chegasse nesse momento, para que vocês conseguissem aproveitar boa parte daquele modelo do projeto que vocês tinham escrito e apenas aprimorar o documento, né, para chegar no formato da dissertação final. Então, basicamente, né, nós temos aqui os elementos pré-textuais, depois elementos introdutórios, depois os elementos capítulos, que são os nossos artigos científicos. Então, se você fez um artigo, é somente um capítulo, se você fez dois artigos, são dois capítulos e assim por diante. E aí, por fim, os elementos pós-textuais, tá? Então, só recapitulando aqui, os elementos pré-textuais são aqueles convencionais de qualquer dissertação, né? Capa, folha de rosto, dedicatória, agradecimentos, o resumo, o abstract, né? O sumário, lista de figuras, lista de tabelas, lista de abreviaturas e listas de símbolos. Essas listas aqui, dependendo da dissertação, dependendo do trabalho, pode ser que algumas delas existem, pode ser que outras não, né? Igual tem muito trabalho que envolve muito equacionamento, então tem muito símbolo, né? Então geralmente você traz ali lista de símbolos, às vezes não é o caso. Então isso aí depende. Existem também algumas outras informações que o próprio Instituto Federal Goiano exige, igual a parte da biblioteca exige a ficha catalográfica, né? O pós-graduação também exige o, aquele documento da ata de aprovação, tá? Que é onde, né, vai a assinatura sua e dos membros da banca. Então, todos esses documentos vão estar aqui contidos nessa parte, né? O sumário que aqui já está, né? Então, tudo isso. Bom, quais seriam então os elementos introdutórios? Aqui, pessoal, começa um pouquinho da diferença do nosso modelo de dissertação, tá? O nosso modelo de dissertação, ele foge daquele modelo tradicional. Então, ele não é aquele modelo tradicional de dissertação que vocês vão encontrar por aí, tá? É um modelo específico do PPGEAS e específico do Instituto Federal Goiano. Então, como que é o nosso modelo de dissertação? Basicamente, nesses elementos introdutórios, você vai fazer uma introdução geral do assunto, com as devidas justificativas. Você vai problematizar, você vai levantar as hipóteses e vai traçar os objetivos. E aí, na sequência, você vai fazer o estado da arte, a revisão da literatura, tá? Então, isso aqui é um aspecto geral de todo o seu projeto, de toda a sua pesquisa. Então, por exemplo, vamos supor que o meu projeto seja o desenvolvimento de um sistema híbrido, biomassa, fotovoltaico, não, a modelagem de um sistema híbrido envolvendo biomassa e fotovoltaico para a produção de energia elétrica off-grid, tá? Então esse é o meu tema. Então aqui nessa parte geral, o que eu vou falar? Eu vou falar sobre as energias renováveis,
eu vou falar sobre a demanda de energia elétrica, eu vou falar a respeito um pouquinho das tecnologias de energia fotovoltaica, eu vou falar um pouquinho a respeito das tecnologias para energia a partir da biomassa e vou falar também um pouquinho a respeito de modelagem computacional de sistemas. Então, percebam, falei tudo isso de forma genérica, tá? Por isso que chama elementos introdutórios, tá? E aí a sua referência bibliográfica já aparece aqui. Por quê? Você usou aqui a revisão de literatura e alguns elementos introdutórios. Aí o que vai acontecer na sequência? A partir daí, você vai ter na sequência o que? Os capítulos. E é nesses capítulos que estarão inseridos os artigos que vocês publicaram ou que vocês vão submeter e publicar após a defesa da dissertação, tá? Então, voltando nesse meu tema, eu vou modelar um sistema híbrido. Aí eu posso dividir em dois capítulos. Eu posso fazer um primeiro capítulo falando sobre modelagem de sistemas fotovoltaicos. Posso fazer um segundo capítulo falando sobre modelagem de sistemas de biomassa. E se eu quisesse, eu poderia fazer um terceiro capítulo, um terceiro artigo falando sobre um sistema híbrido. Entenderam? Então vocês perceberam a diferença? Então aqui é o todo, é o geral. Então no passo seguinte são os capítulos, tá? E aí dentro do capítulo você vai ter aquela estrutura de artigo que nós já discutimos amplamente ao longo do semestre. Então no artigo tem que ter lá o título, tem que ter a equipe, tem que ter resumo com palavra-chave, abstract de palavra-chave, introdução, materiais e métodos, resultados de discussão, conclusões e revisão bibliográfica, tá? Então tem que ter tudo isso dentro do artigo. Só que aí, qual que é o cuidado que você tem que tomar? Ora, você já fez uma introdução geral. Mas o que tem na introdução geral? O aspecto geral do seu trabalho. O que você vai colocar aqui nessa introdução do artigo? O aspecto um pouco mais particular desse tema. Voltando novamente no meu exemplo, falei sobre as energias renováveis como um todo. Falei sobre a energia da biomassa fotovoltaica na minha introdução geral. Agora eu vou falar o quê? Eu vou falar em específico sobre a energia fotovoltaica, as tecnologias que existem, seus modelos, as modelagens computacionais disponíveis e por aí vai. Então eu aprofundo mais no assunto. Então na introdução geral ela é mais ampla e um pouco mais rasa. A introdução do artigo ela vai ser mais específica e mais profunda. Você vai mais fundo naquele assunto. Entenderam? Aí você pode falar, mas vai ficar repetitivo? Ok, vamos supor que de 30 referências, 5, 6 que você citou lá na introdução geral, você pode trazer aqui novamente na introdução do seu artigo, tá? Ela não pode ficar simplesmente uma mera repetição, um Ctrl+C, Ctrl+V, porque aqui a própria redação do artigo ela é um pouquinho diferente da redação da dissertação, da introdução geral. Na introdução geral você vai amarrando ali um histórico, uma história, uma contextualização do assunto e tudo mais. No artigo você já precisa ir mais direto ao ponto. Você até pode trazer um histórico, mas você precisa ser mais breve. Então, ainda que você utilize de referenciais que você já usou lá na introdução geral, aqui provavelmente você vai reescrevê-la com novas palavras e de uma forma mais direta, tá? Pessoal, então é muito importante vocês terem essa atenção. E aí, você fez um artigo. Minha dissertação é um único artigo. Perfeito. Está aqui feita o seu capítulo 1 e pronto. Ah, não, eu vou ter dois artigos. A gente fez um trabalho bacana, a gente produziu material para ter dois bons artigos. Então, você faz esse capítulo 1 e depois você vai repetir novamente, né, um novo artigo com essa mesma estrutura. E se tiver um capítulo 3, um terceiro artigo, você repete novamente, tá?
Muitas pessoas, muitos membros de banca acabam discordando desse modelo. Só que qual é a vantagem dele? É que a dissertação, um aluno de mestrado, ele faz o período de mestrado ele é muito curto, são apenas 24 meses. Então é muito comum o aluno terminar o mestrado e ir para o mercado de trabalho e perder o contato do professor orientador com o aluno. Então, naquele modelo de dissertação tradicional, né, embora didaticamente falando ele fique até um pouco mais bonito, né, do ponto de vista prático, o que acaba acontecendo? A pessoa faz uma bela dissertação que vai parar numa bela gaveta e ali vai ficar o resto da vida sem publicação, tá? Ao passo que, a partir do momento que você faz nesse formato de capítulo, ou seja, artigo, ainda que o aluno não dê sequência depois no trabalho, o orientador consegue aproveitar aquele material e publicar o artigo. E o próprio aluno, depois que ele sair da instituição e estiver trabalhando, ele vai ter muito mais ânimo, né, para trabalhar naquele artigo, porque o artigo já vai estar praticamente pronto, né? A única coisa que ele vai ter que fazer ali é algumas correções que os membros da banca com certeza irão pedir, tá? Então daí a importância de trabalhar nessa forma. E aí, por fim, pessoal, os elementos pós-textuais. Então, depois que você passa essa fase dos artigos, aí você volta para aquela história geral, para a história global. Então, você teve uma introdução geral lá do seu trabalho, uma fundamentação teórica geral do seu trabalho. Aqui, nesse ponto, você vai ter o quê? Um apêndice, um anexo e a conclusão geral do seu trabalho, que vai englobar as conclusões dos resultados de todos os artigos que você publicou, tá? Então é muito importante aqui, ó, voltando lá na questão do artigo. Vamos supor que lá no meu artigo, no primeiro artigo, eu falei sobre a modelagem da computacional da energia da biomassa. Então lá eu vou apresentar a introdução relacionada à biomassa, os materiais e métodos relacionados à modelagem de biomassa, os resultados de discussão sobre essa parte e as conclusões sobre essa parte, sobre biomassa. E aí no segundo artigo eu falei somente sobre modelagem computacional fotovoltaica. Aí eu vou fazer a introdução sobre fotovoltaica, apresentar os materiais e métodos sobre modelagem fotovoltaica, pode ter sido um outro modelo totalmente diferente, os resultados de discussão sobre esse outro e as conclusões. E aí no final lá, nas conclusões gerais, você pode trazer aspectos relacionados aos dois modelos. Então aí você volta novamente para o todo para trazer ali o seu recado final. Falar, olha, essa dissertação, né, foi muito legal pesquisar sobre esse assunto, produzimos avanços nesse assunto, porém verificamos que, né, ficou sem respostas tais informações ou os modelos ficaram frágeis e tudo mais. Então, diante do exposto, sugerimos a continuidade dos trabalhos nesse assunto, entenderam? Então, esse é o conceito geral da estrutura da nossa dissertação, tá? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!